O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha semente na terra. Ele vai dormir e acorda, noite e dia. E a semente vai germinando e crescendo. Mas ele não sabe como isso acontece. A terra, por si mesma, produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e, por fim, os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças e estende ramos tão grandes que os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs aqui presentes, nessa igreja matriz de Santa Rita de Cássia, queridos amigos e amigas de fé que nos acompanham pela rede Santa Rita de Comunicação, a vocês ouvintes da Rádio Web Ativa Comunicação e também da nossa página do YouTube. Nós estamos vivendo o 10º domingo do tempo comum. Jesus hoje, resumindo toda a liturgia, poderíamos dizer numa frase: Jesus é aquele que nos ensina a semear o bem. Semear o bem onde quer que estejamos. E nesta celebração de hoje, no Evangelho que nós ouvimos a sua proclamação, nós percebemos aqui o método catequético de Jesus, por meio da qual ele ensinava as multidões. Ele sempre contava muitas e as tirava da vida cotidiana do povo, coisas que ele ali percebia, como os grãos de mostarda e qualquer semente do agricultor da época, e ele usava essas imagens. Estas parábolas eram importantes para a instrução de educação e também da formação popular do povo de Israel. Com essas parábolas, Jesus ele queria ajudar o povo a descobrir o mistério do reino de Deus, escondidos nos atos cotidianos mais comuns da vida do seu povo. Para poder atingir esse objetivo, então Jesus se utilizava das imagens que faziam parte do conhecimento popular, no caso aqui, sementes, plantas, chão, espiga, grão, foice, palavras que estão no Evangelho de hoje. Na primeira parábola, Jesus fala do mistério da semente que germina e
cresce sozinha. O lavrador que planta, prepara a terra, quem trabalha na terra sabe como é que é toda a preparação, tem que passar o trator, gradear, esfacelar toda a terra, deixar ela bem preparada, depois com a enxada ou mesmo com o maquinário, vai plantando todas as sementes. O lavrador planta, mas ele não pode fazer mais nada depois que joga a semente lá na terra. É um processo, a semente ela tem um processo só dela. Germina, vai aí, surge um fiozinho verde naquela terra marrom, preta, às vezes, depende de cada região, ou até mesmo vermelha, e aí depois vai aparecendo daquele grãozinho, aquela fiozinho verde, as primeiras folhas, as espigas, os grãos, dentro tudo de uma lógica misteriosa da própria semente. O lavrador sabe que não adianta ceifar antes desse processo ser terminado. Ele sabe, o agricultor, esperar o tempo oportuno. Assim também acontece com o reino de Deus. Ele obedece a um processo misterioso e tem etapas e tem prazos, tem crescimento e vai acontecendo até surgir os frutos oportunos. Mas ninguém sabe explicar de onde vem essa força misteriosa do reino de Deus. Somente Deus é o dono desse processo. E a palavra de Deus que foi proclamada é uma boa semente que, cultivada com amor também no nosso coração, crescerá e dará muitos frutos bons em nossa vida, na nossa comunidade, e tornará o mundo mais feliz e mais fraterno. Toda semente proclamada, toda a palavra de Deus proclamada, ela cai no nosso coração, e se acolhermos, com certeza nós iremos produzir e colher os frutos de Deus na nossa vida. Na primeira leitura que nós ouvimos hoje, do profeta Ezequiel, apresenta a imagem de um galho cortado no topo do cedro e transportado para o alto de uma montanha, a fim de se tornar uma árvore majestosa. Na Sagrada Escritura, todo lugar alto, toda montanha é o lugar da aproximação de Deus. O povo de antigamente tinha essa visão, esse entendimento. Quanto mais alto o morro, mais próximo nós estamos do contato de Deus. Por isso que em muitas cidades de nosso Brasil afora, muitas igrejas são construídas no alto de um morro, às vezes grutas e assim por diante, porque segundo a palavra de Deus, o povo de antigamente, do Antigo Testamento e a nossa cultura, tenha isso em mente, que quanto mais alto se encontrava o povo de Deus, era o lugar da proximidade. Tanto é que Moisés também sobe o Monte Sinai e recebe a palavra de Deus, os 10 mandamentos. Jesus se retirava para o monte, então tem toda esse simbolismo. E a imagem aqui dessa leitura simboliza o povo de Israel, os seus líderes deportados para o exílio, mas não abandonados por Deus. E hoje essa leitura pode simbolizar também a nossa comunidade reunida à sombra de Cristo, no qual também a comunidade aos pés da cruz se reúne, faz a sua oração,
no qual também o profeta olha. E olhando para o Cristo, nós também encontramos inspiração, vamos buscando entrar em sintonia em nossa comunhão com as coisas de Deus. Ezequiel, aqui nessa leitura, ele sustenta a nossa esperança e ele também nos ensina a permanecermos fiéis a Deus, mesmo diante da provação. O povo exilado, sofrendo, deportado, não perdeu a esperança. E Deus é aquele que não abandona o seu povo. Estamos vivendo nesta pandemia, não devemos nos desesperar, devemos confiar em Deus, que também não abandona a cada um de nós. Já na segunda leitura de hoje, Paulo apresenta a vida de quem segue Jesus como orientada para o último dia. Vivemos nesse mundo aqui de passagem. O nosso destino é a eternidade. Devemos sim viver aqui, buscando também as coisas de Deus, caminhando na fé. O discípulo de Jesus também sempre é chamado a confiar, a agradar Deus em todos os momentos da sua vida, não abandonar, não deixar de lado Deus enquanto vive nesse mundo. Temos a tendência de achar que devemos viver bem esse mundo, devemos viver sim bem, mas colocar Deus, Jesus também em primeiro lugar, pois um dia saberemos que todos, nós já sabemos, e um dia teremos essa certeza que daqui não levaremos nada, e a nossa riqueza é aquilo que cabe no nosso coração, no qual iremos apresentar a Deus. As parábolas já no Evangelho de hoje, já fiz essa introdução, não é? Que Jesus tira essas parábolas do contexto da vida cotidiana. E a semente aqui, às vezes lá do Evangelho, voltando ao Evangelho, às vezes a semente ninguém dá muita importância, pois mesmo depois que nós degustamos e saboreamos o fruto, a semente, às vezes, nós pegamos a semente do abacate e jogamos fora, a semente da laranja, mas a semente é aquilo que vai multiplicando, que vai dando vida. A fruta é gostosa, é saborosa em nossa boca, mas o que não podemos nos esquecer é de que todas as frutas vêm da semente. E sempre quando plantamos uma semente, nós iremos colher frutos dessa árvore frondosa, e ela não se tornou uma árvore do dia para a noite, nem é um fruto por acaso. É fruto que veio de uma semente que alguém plantou, que ou até mesmo as aves elas vão espalhando as sementes, como lá no sul tem muito pinhão, onde as araras elas vão pegando para comer e às vezes enterram para guardar o alimento, esquece, e ali vão plantando outras árvores de pinheiros, onde dá o pinhão. E assim o agricultor, que é o plantador, alguém que jogou sobre a terra, a semente vai desenvolvendo. É a ação misteriosa de Deus. Assim também, o que é a nossa vida? Também nós todos somos frutos das sementes que jogaram em nós, que semearam em nós. Éramos ainda criança quando os nossos pais semearam em nosso coração a educação, os princípios e os valores. Quando criança também fomos sendo alimentados, tratados, recebendo tantas sementes que fizeram você, esse homem e essa mulher que faz a diferença. E também hoje você cresceu e nós temos que espalhar também as sementes boas que o mundo precisa, semear sementes boas das nossas atitudes,
dentro da nossa casa, das nossas famílias, também em nossos filhos. A sociedade, ela vive de semear a sua cultura. À medida em que você absorve tudo aquilo que está semeado, você guarda a semente, e essa semente fica, cresce, e os frutos depois se percebe. Mas a semente do qual nós precisamos prestar atenção é a boa semente de Cristo. Esta semente boa tem que estar presente no coração de cada um de nós. É preciso cada um viver a ansiedade de ver a árvore pronta e saber cuidar da semente. A comparação que Jesus traz hoje é justamente nos mostrar que o reino de Deus é como esse grão de mostarda, pequenininho, que às vezes até se perde em nossas mãos, mas ele coloca o grão de mostarda na palma da mão, você não enxerga praticamente quase nada de tão pequeno, insignificante e sem importância. Mas se a gente cuidar, esse grão vai fecundar, esse grão vai crescer, para depois a gente perceber a beleza e a árvore que ela se torna. Como precisamos saber dar valor também às pequenas coisas, porque o reino de Deus é assim. Muitos deixam de colher os frutos de Deus porque não cultivam as sementes, não plantam as sementes. Levou a criança para ser batizada lá na igreja. Que semente maravilhosa é a semente da graça que nós recebemos no batismo. Quando o pai leva para ser batizada na igreja, é desta pia batismal que nascem os filhos e filhas de Deus. Nós recebemos a graça de tornarmos filhos e filhas de Deus. O pai levou para a igreja, batizou, muitos homens da igreja não aparecem, não cultiva o batismo, não cultivou aquilo que foi plantado, semeado, e muitas vezes perde-se não por falta de semente, mas por falta de cuidado, até mesmo dos nossos pais, que não levam as crianças à igreja. E alguns dizem, quando crescer, ele vai escolher. Coitado, pai que pensa assim, não quer a felicidade total do filho, acha que na liberdade desse mundo vai levar os filhos para Deus. Não vai. Precisamos, desde pequeno, levar os nossos filhos. E por que você coloca o teu filho na escola aos 7 anos, na creche, cedo? As crianças vão para a creche porque você acha e você entende e sabe que o estudo é necessário, e Deus também é necessário na vida dos nossos filhos desde pequeno. Por isso que temos que semear também a semente da graça de Deus na vida dos nossos filhos, das nossas crianças. De outro lado, se você cultiva essa semente da graça, quantos santos, quantas vidas bem-aventuradas, quantas vidas salvas, porque você, pai, cuidou do seu filho e deu a ele a semente boa da graça de Deus. Você levou a presença de Deus, e você semeando boa semente no coração dos seus filhos, a sua família também será abençoada. Por isso hoje precisamos dar atenção às sementinhas que colocamos no coração de nossas crianças e também no nosso coração, porque nós temos que espalhar a boa semente no mundo, nas nossas casas, nas nossas famílias, nos nossos filhos, porque a semente boa, às vezes até pequena, insignificante, se cuidada, cultivada, produz frutos de salvação e de vida. Que você seja um pai que possa estar sempre semeando as coisas boas na vida da sua família, dos seus filhos, daqueles que você convive. Ser semente do bem
é o que Jesus nos pede em toda essa liturgia desse 11º domingo do tempo comum. Sejamos sementes do bem. Vamos semear o bem. Quem faz o bem faz história e chega ao céu, à eternidade.